Alô? Alô a todas. Diga uma coisa, antes de passarmos que eu vou ficar a falar, vocês estão todas mute, portanto não nenhuma de vocês vai falar, mas eu quero saber um bocadinho de vocês. Quero saber, de 1 a 5, como é que vocês estão hoje? Sendo que 5 é tipo incrível e 1 é tipo ex. 2, oh Joaninha. 4. 4, ok. 5, adoro. Ok. Ainda estou a trabalhar. Ok, por isso é que é o 2, já percebi. 3, ok. 4, ok. Ok, então está toda a gente mais ou menos com boa energia. 4, ok. E uma coisa, 5, damos um 5, ok. Diga uma coisa, que eu sei que nós temos aqui umas pitches international e também sei que temos muitas em Portugal, mas mesmo de quem estiver em Portugal, em que ponto de Portugal é que está a ouvir? E quem está fora também, de onde é que está a ouvir? Digam-me de onde é que estão a ouvir, porque isto é relevante para vocês depois. Margem Cool, ok, Alenquer, Sines, Alentejo, vivi aí. Ok, Suíça, sabia. Bélgica, sabia, temos International, ok. Suíça, mais Suíça. Alberga também é International. Amadora também é International. Ok, boa. Eu tenho Cipras já agora. Ok. Diga uma coisa. Eu estive a ver o vosso Forms. Confesso que vi já há 2 dias. Devia ter olhado agora, hoje. Mas isto agora é mais para mim, ou melhor, não tanto para mim, mais para vocês e umas para as outras. Porque é uma das coisas bonitas disto, de começar a criar estas comunidades e este tipo de projetos, vamos chamar assim. É sentir que não estamos sozinhas, é sentir que estamos acompanhadas, sentir que temos alguém que está a passar exatamente pela mesma coisa. Portanto, não para mim, mas metam aí nos comentários a razão por que vieram para esta masterclass hoje. Tenho a certeza que não estão sozinhas. E é giro verem que não estão sozinhas. Por acne, sei por emocional, sei porquê. Qualquer que seja a vossa verdade. É, é, engraçado. Agora não lidam com a acne dia a dia, lido muito mal, mas cada vez melhor, ok? Joana, quando tu dizes isso, é a nível mais de gestão emocional ou é tipo para resolver o problema? O acne, no caso. É pela comunidade também, gosto. Gosto. Ok, yeah, percebo, percebo. Ok, fez. Já tentei tudo isto. Não sei o que eu não consegui ver. Yeah, boa, yeah, eu percebi. Ok, boa. Quero saber uma coisa engraçada. É que, apesar de umas vocês terem vindo pelo emocional, outras terem vindo pela questão do acne, vocês estão aqui exatamente todas pela mesma razão. E vocês já vão perceber isso. Isso é bué de agir de ver. Vai agir mesmo. Ok? Última pergunta antes de começarmos. Já estamos a passar aqui do tempo, já quem entrou, quem não entrou, entrasse. Quem é que tem acompanhado um bocadinho a minha jornada aqui com a questão do acne e toda a minha transformação? Quem é que acompanhou essa história toda? É, algumas pessoas. Algumas pessoas. Há um ano. Yeah, apanhaste mais ou menos a mãe. Ok, gosto. Gosto. Ok. Ok, fixe. Ok, então vamos começar exatamente por aí. Quero que comecemos todas no mesmo patamar e quero que vocês saibam a razão porque isto tudo aconteceu, que foi a minha história. Ai, peraí, desculpa lá que isto não está a passar. Peraí, desculpa lá. 2 segundinhos, um problema técnico.
Já deu spoiler. Pronto. Então, começando pela minha história. Basicamente, muito resumidamente, eu tive 2 crises de acne na minha vida. A primeira, eu tinha 17 ou 18 anos e aquilo destruiu-me completamente, mesmo. Ou seja, tudo o que ainda restava de mim, o acne me destruiu. Eu estava numa altura de transição na minha vida, ou seja, a minha adolescência não foi propriamente incrível e eu estava aos 17, quando tive essa crise de acne, meio que a desvincular-me dessa vida antiga e a querer criar uma nova, a querer ir para um sítio novo, a querer criar uma família nova, todas essas coisas. E o acne veio mesmo para me cortar as pernas. E quando eu digo isto, foi mesmo mau, no sentido em que eu sentia, se eu pudesse descrever, eu sentia quase que me tinham virado ao contrário e que as minhas feridas estavam completamente expostas para qualquer pessoa ver. Era isso que eu sentia, era tipo, o pior de mim está visível. A coisa mais feia, todas as feridas que eu não quero olhar, está aqui para toda a gente ver. E sentia-me bem desprotegida, sentia-me bem vulnerável, sentia-me exposta, eu acho que é a palavra. E a minha reação na altura foi esconder-me, foi proteger-me, foi cada vez mais esconder-me dentro de casa, cada vez mais evitar olhar para as pessoas, interagir com as pessoas, ter uma vida, portanto, ou seja, cada vez mais e mais isso se tornou a minha rotina, esconder-me. E chegou um ponto em que só de pensar que eu tinha saído de casa, até me custa às vezes pensar nisto, mas que é tão diferente, mas é só de pensar que eu tinha de sair de casa, que eu tinha de ir ver qualquer pessoa, eu tinha um ataque de pânico. Eu começava a vestir as calças, o que seja, e as minhas mãos começavam a tremer todas, o meu coração pum, 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 toda a suar, aqueles calafrios. Pronto, acho que não sou a única. Eu acho que é daquelas coisas que só quem passa é que sabe. E é bem fácil nós cairmos aqui, e foi o que eu fiz na altura. Aí estava desesperada. Eu também não tinha muitos recursos na altura, não sabia muito, não tinha muita informação, e o que eu acabei por fazer foi tomar uma pílula. Okay? Uma pílula que se chama, provavelmente já agora pergunto se vocês conhecem, que é a pílula da IM35, é uma pílula específica para o tratamento de acne, que a pessoa toma aquilo 6 meses e fica com a pele maravilhosa, o problema acabou e a vida continua, basicamente. Alguém conhece esta pílula? Já alguma vez tomou? Não? Ok. Conheço também muito mais do que o suposto, ok. Não sou, ok. Já vais gostar do resto da história. Yeah, exato. Yeah. 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 Aquilo, como eu vos disse, era para tomar durante 6 meses. Eu também cedi, ou seja, a minha pele já estava boa, eu já não precisava daquilo, mas eu tinha bué medo de largar aquilo, porque eu tinha imenso medo de voltar àquilo que eu já tinha tido, de voltar ao acne. E portanto, eu estava agarrada àquilo. Eu não posso dizer que estava viciada, não é? Mas muito parecido. Ou seja, tinha medo que era a minha vida sem aquilo. E, portanto, continuei durante um ano e meio, já nem sei muito bem, vou ser sincera, mas foi uma decisão que pesou, porque aquilo tem. Eu sabia que estava a meter uma bomba dentro do meu corpo. Eu sabia que era uma bomba, apesar de não saber exatamente o que aqui significava ao certo. Mas eu sabia que estava a meter uma bomba dentro do meu corpo e sabia que aquilo tinha imensos efeitos colaterais, porque eu li alguns efeitos secundários um bocado assustadores até. E mesmo assim, para mim, na minha cabeça, naquela altura, era preferível ter uma trombose, por exemplo, do que voltar a ter acne. Foi o quanto isto me impactou. E pronto, e foi mais ou menos isto a primeira, muito resumidamente foi isto que aconteceu na primeira vez que eu tive acne. Depois lá eventualmente ganhei coragem, porque eu sinto que o tempo em que eu tive sem acne foi o tempo que eu tive para respirar, para meio que me reconstruir um bocadinho como pessoa, ficar um bocadinho mais forte. E eventualmente ganhei coragem para depois tirar a pílula e conseguir viver sem ela, não é? Antes, tirei, a minha pele não acusou grande coisa, mas assim que voltou a haver algum stress, alguma transição na minha vida, o acne voltou e dessa vez voltou em grande. Ou seja, isto são imagens minhas de há 2, 3 anos atrás. Eu não tenho já... Eu sou péssima com noções de tempo, péssima. E é mais ou menos por aí, ok? Eu há 2 ou 3 anos atrás estava assim, ou seja, veio 2 vezes ou 3 vezes pior do que a primeira vez, só que desta vez já estava com outra perspectiva, no sentido em que, então se eu passei por aquela
coisa toda. Meti-me a jeito de ter uma trombose, umas coisas muito malucas, que aquilo tudo dava a probabilidade de, se eu tive toda aquela ansiedade de, ou seja, eu não queria deixar, mas também não queria estar dependente e não tinha medo, ou seja, toda aquela situação era um processo que eu não aconselho, e se não é assim tão fácil como eles vendem, que é meter um comprimido à boca e o problema está resolvido, simplesmente eu estou a adiar o problema para ele vir novamente mais tarde, e se calhar tenho que repensar a minha escolha, porque eu não posso estar a viver de forma a não saber o que o meu dia da manhã é. E se um dia a minha pele passa por qualquer coisa e a minha pele volta a explodir outra vez, e pior ainda, não posso estar sempre nessa incerteza, não posso estar sempre nessa insegurança. Eu quero resolver isto como deve ser. Foi um bocadinho a minha lógica. Eu quero ir mesmo à questão do problema e não quero ter uma surpresa daqui a 2 ou 3 anos outra vez e voltar a ter acne, por exemplo, for mãe. Imaginem, ir-me abaixo daquela forma quando for mãe não é uma possibilidade para mim, eu quero estar pronta para isso. Portanto, eu quero, mesmo que isso signifique que doa mais agora a curto prazo, eu quero ficar aqui neste problema e quero resolvê-lo, quero ir à raiz, quero perceber o que é que realmente se passa, quero realmente curar-me, não quero ter a falsa ideia, a falsa ilusão de que me curei. Não curei, não é? Senão não tinha voltado a aparecer, e muito menos, pior ainda. Portanto, para mim estava decidido. O que faltava era o como. Era como é que eu ia fazer isso. Não fazia ideia, ninguém falava destas coisas e eu tinha de ir à descoberta. E basicamente foi um bocadinho por aí que começou a minha aventura. Ou seja, eu ao início comecei por ir a dermatologistas, porque uma pessoa associa, não é? Dermatologistas, pele a dermatologistas, é com ele que eu vou falar. Mas senti que as respostas eram todas um bocado obra do acaso. Ou seja, ou era genética, ou era da idade, ou era da fronha da almofada, ou era assim uma data de fatores que era tipo, olha, é o que é. E se eu fosse real, se eu ouvisse realmente e se eu pensasse realmente naquilo que me estavam a dizer, não fazia sentido nenhum. Porque, então, genética, e já era ruim, tenho 26. Genética, eu sou a única da minha família com acne. Ok, vamos dizer que até me caiu um raio em cima e eu fui a única com os genes do acne. Mas eu só tive agora. Tipo, destas 2 vezes, para além disso, eu nunca tive acne. Ou seja, eu só tive 2 vezes pontualmente na minha vida. Ou seja, há aqui mais qualquer coisa que não me estão a dizer. Há aqui mais qualquer coisa para além da genética. Não pode ser só isso. E para além disso, a questão da almofada, eu ainda caí, ainda tive uns tempos a trocar 2 em 2 dias a minha almofada e eu sentia que, a minha almofada é tudo, a toalha, a cama toda, é tudo. E senti que eu estava num loop, eu estava obcecada, estava cada vez mais estressada, o meu acne também estava a piorar cada vez mais, portanto, tipo, também não seria por ali. E a questão da idade, pá, já me tinha passado o pico hormonal, tipo, já não fazia sentido. As respostas que eles me estavam a dar não me estavam a fazer sentido. E quanto mais perguntas eu trazia, mais eu sentia que eles ficavam ofendidos e que eles ficavam tipo, olha-me esta, sabem? Tipo, esta aqui a achar que sabe mais ou que houve aquilo que eu estou a dizer, pronto. Ou seja, o que eu sentia era que eles engoliam uma cassete, repetiam a cassete quando eu lá estava e pronto. Ou seja, eles não queriam realmente saber do meu problema. Eles queriam fazer aquilo que lhes ensinaram. E assim que eu saísse do consultório, next, venha outro, o meu problema acabou aí. Pronto. E comecei a sentir imenso isto. E comecei a perceber que não era para ali o meu caminho, que eu tinha ido para outro sítio. Fiz o meu caminho a partir daí, ou seja, fui de um problema de pele para começar a questionar se havia qualquer coisa dentro de mim que estava a desbloquear esta reação e comecei a pensar, acne hormonal, hormonas, ok, vou atrás disso. Comecei a ir por endocrinologistas, ginecologistas, modulador hormonal, que, by the way, são os olhos da cara. Fui a tudo e mais alguma coisa, eu só queria uma resposta. E o que eu senti foi, sim, havia uma abordagem um bocadinho mais interna, inclusivamente fizeram umas análises e tudo mais, mas era um bocadinho mais do mesmo, ou seja, quando havia perguntas um bocadinho fora, quando havia inconclusões, por exemplo, eu fiz várias análises, vinham todas bem.
Ou seja, eu supostamente estava saudável, mas claramente algo não estava bem comigo, para o meu corpo ter essa reação. Ou seja, e quando vinham essas análises, é um beco sem saída, pá, é o que é. Então não há de ser por aqui. Então não sabemos o que é que se passa contigo. Acho que vais ter de ir a um dermatologista para tratar a questão de pele. Não, não. Ou seja, temos que continuar a investigar. Temos de investigar melhor. É isso que nós temos de fazer. Então, comecei a frustrar muito, como podem imaginar. Comecei a ficar cada vez mais assustada, o meu acne estava a aumentar de dia para dia e esta malta parecia que estava a gozar comigo. E eu sentia, não, opá, eu tenho de arranjar uma solução, mas eu não faço ideia como. Até que um dia eu descobri as medicinas alternativas. Ou seja, o meu namorado veio ter comigo e falou-me num especialista, que é especialista em medicina chinesa, no caso, em que curou o joelho numa situação, vamos dizer, parecida, ou seja, parecida no sentido em que ele tinha ido a vários especialistas e nenhum deles tinha conseguido ajudá-lo, que foi realmente curar o joelho dele. E ele disse-me, olha, ele ajudou-me imenso e tem uma mulher, que é a Joana, que é mais virada para a questão hormonal e da saúde da mulher e da gravidez, acho que ela se calhar conseguia ajudar. E eu pensei, este gajo deve estar a gozar com a minha cara. Este gajo deve estar a gozar com a minha cara. Estou desesperada e este gajo não me vai dar uma volta. Basicamente é o que ele está a fazer. Mas fui. Pensei, vou por descargo de consciência. Assim sinto que estou a fazer o máximo que eu posso fazer. Fui ao máximo de pessoas, fui ao máximo de sítios procurar uma resposta. Pá, se não der, não deu. É só mais uma, tranquilo. E fui. E não sei, já agora, alguma de vocês já teve em contato com algum tipo de medicina alternativa? Sabe como é que funciona? Sabe como é que não funciona? Okay. A Fátima levantou ali a mão. Eu não, ok. Não, 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 ok. Ok, giro. Ok. Ok, entendi. Basicamente, o normal de uma medicina alternativa, qualquer que seja, à partida, o início vai ser sempre fazer uma amnese. Ou seja, o que é uma amnese? Uma amnese é basicamente um conjunto de perguntas para saber melhor a situação da pessoa, os hábitos da pessoa, o problema da pessoa, conhecer um bocadinho melhor a situação em si. Ou seja, o que, na minha opinião, qualquer médico devia fazer. Okay? Fazer perguntas, saber qual é o problema. Ok? E foi isso que ela fez comigo, a Joana. E fez-me perguntas estranhíssimas, ouçam. Tipo, perguntas que lembra a Deus, tipo do género: bebes água? Quantas horas é que dormes por noite? O que é que tu comes? Que tipo de rotinas é? Como é que é a tua rotina habitual? Vais à casa de banho? Quantas vezes é que vais à casa de banho? Tipo, perguntas tipo, estúpidas, está a ver? Tipo, lembra a Deus, completamente. E foi aí que eu finalmente tive uma resposta com perguntas que nunca me tinham feito, nenhum médico me fez, e que ela fez, acho que temos que considerar que ela também é um bocadinho médica, é a medicina chinesa, mas que ela me fez. Ou seja, assim que ela me perguntou quantas vezes é que tu vais à casa de banho, eu respondi 3 vezes por semana. Ela olhou para mim com assim. E eu olhei para ela de, o que é que foi? Porque eu achava que aquilo era normalíssimo. E ela explicou-me, não é normal. A ideia é ir pelo menos uma vez por dia. E isso diz-me que o problema está aí. Porquê? Porque existe uma coisa chamada o intestino-pele. Ou seja, tudo aquilo que se passa no teu intestino vai se refletir na tua pele. E, portanto, se tu estás com acne, significa que tu também estás com erupções dentro do teu intestino. E está explicado porquê. Porque se tu não vais à casa de banho como devias e as toxinas estão a ficar dentro de ti, o teu corpo está a reabsorver essas toxinas. Essas toxinas estão a ir para a tua corrente sanguínea e, por sua vez, mostram-se na tua pele. É isso que está a acontecer, está tudo explicado. Portanto, agora só temos de trabalhar na solução. E vocês não imaginam o quão feliz eu fiquei por saber que não ia à casa de banho como uma pessoa normal. Tipo, não tem noção. Eu finalmente tinha uma resposta, eu finalmente tinha qualquer coisa com trabalhar. Eu estava há meses, se não há um ano, à procura de uma resposta e ninguém me sabia dar. Ela com perguntas, eu acho isto, eu fiz exames, eu fiz tudo e mais alguma coisa que me mandaram. Ela com perguntas conseguiu perceber aquilo que se passava de errado comigo. Tipo, isto para mim foi ok, eu vou-me agarrar isto com unhas e dentes, porque é por aqui, eu sei que é por aqui. Portanto, então fiz tudo aquilo que ela me disse. Eu tornei-me a melhor cliente que ela alguma vez teve, provavelmente. Porque ela fazia, eu implementava na hora. Ela dizia qualquer coisa, eu ia, implementava e ia pesquisar e perguntava. E olha, o que é que achas de fazermos isto e aqui um upgradezinho e não sei o quê. Ou seja,
eu estava full on, eu estava determinada, ou seja, finalmente eu tenho qualquer coisa para trabalhar, eu vou trabalhar, eu sei que isto demora, portanto, eu quero fazer isto o mais rápido possível e garantir que estamos o menos tempo possível dentro daquilo que é indispensável, pronto. E assim foi, e a minha pele melhorou. Incrível, não é? A minha pele começou a melhorar, eu comecei, antes disso até, eu comecei a melhorar a minha alimentação, eu era zero saudável, by the way, eu achava que torradas com mel e manteiga era saudável e que massa com pesto era coisa de fit e de healthy girls, não é? Portanto, muita coisa mudou. Eu comecei a comer bem, realmente bem. Eu comecei a beber água, eu comecei a fazer exercício, eu comecei a meter o meu sono com prioridade, fiz várias mudanças na minha vida e a minha pele efetivamente começou a melhorar. Eu conseguia ver finalmente. Mas foi um ponto em que parecia que tinha estagnado. Em que parecia que eu tinha chegado a um teto e não conseguia melhorar mais do que isso. E comecei a frustração outra vez, e comecei a ficar desesperada outra vez. E eu lembro-me de chegar ao consultório da Joana e dela olhar para mim quase de uma forma do género preocupada, sabem? Tipo, alguma coisa aqui, eu estava à espera que tu já tivesses melhorado mais. E na altura eu nem sequer falei, eu falei com ela só mais tarde sobre isso, porque eu acho que estava em negação, sabem? Tipo, isto vai dar, isto vai dar, isto vai dar, isto vai dar. Não posso perder a única via que eu tenho, não posso. Tipo, temos de continuar. Então, lembro-me nem sequer de ter falado com ela na altura sobre isso. Tipo, não, mas lembro-me de ver e de sentir isso. Até que, passados uns tempos, ela vem ter comigo e me sugere fazermos um coaching intensivo de 6 meses, onde íamos trabalhar certas crenças, onde íamos trabalhar macaquinhos aqui na minha cabeça, certos traumas do passado, e eu pensei, que que uma coisa tem a ver com a outra? Tipo, ok, já me vendeste a ideia de que pele e intestino estão ligados, certo, ok, mas, desculpa, o que o rabo tem a ver com as calças? Mas tive uma reação assim um bocadinho confusa ao início, mas depois pensei para mim, fui para casa pensar e pensei, opá, ela foi a única pessoa que me deu uma resposta a bolas. Foi a única que me fez ver uma solução e ver melhorias. Tipo, pá, se ela acha que é melhor para mim, eu tenho que confiar. Fui. Fui sem saber para o que é que ia, fui sem saber porque é que eu ia, mas fui. E fiz. E tal como eu fazia, agarrei tudo unhas e dentes, agarrei no coaching tal e qual. E tive 6 meses a matar a cabeça, a pegar no passado, a reformular coisas e todas essas coisas. Muito intensivo. E acreditam que a minha pele melhorou. Bué. Ou seja, eu depois fui pesquisar, porque isto não fazia sentido nenhum, não é? Ou seja, está bem, ok, a questão do intestino e tal eu já percebo, até porque eles estão ligados, está-se bem, ok, consigo conceber essa ideia, mas desculpa. O que é que pensamentos e emoções e essas coisas têm a ver com o acne? Não tem nada. Mas depois fui lá está, fui pesquisar e descobri não só existe o intestino, cérebro e pele, mas inclusivamente ele é muito mais complexo que isso. E existe uma coisa chamada eixo, cérebro, intestino e pele. Ou seja, significa que tudo aquilo que eu penso e que tudo aquilo que eu sinto e todo o stress que eu deixo entrar vai afetar o meu intestino e que, por sua vez, vai afetar a minha pele. E, portanto, a fórmula estava dada. É isto, ok? Foi isto que eu segui e é isto que eu tenho feito e que tem funcionado. E é isto que eu quero falar com vocês hoje, basicamente, ok? Hoje eu quero falar com basicamente todos os passos que vocês precisam de fazer. Quero vos dar isto tudo. Ou seja, dar-vos a possibilidade de vocês fazerem isso por vocês, ok? Porque eu não só curei o meu acne, ou não só estou a curar o meu acne, é uma longa viagem, mas também mudei a minha vida no processo. E esta parte é linda, ok? E não é não é esquisito, é lógico. Ou seja, se uma pessoa está doente e quem está com acne está doente, por mais que isso seja camuflado ou meio que não, uma pessoa está doente, começa a curar-se e para isso começa a mudar hábitos, começa a fazer melhor, a olhar mais para si, a trabalhar em si. Se tudo isso acontece, há um processo e, portanto, o resultado é a nossa identidade mudar. Nós tornarmos pessoas diferentes, nós querermos coisas diferentes, nós fazermos escolhas diferentes e, portanto, com isso, a nossa vida mudar. Okay? E foi isso. E quem acompanhou a minha jornada
que me diga, tipo, que diga se eu estiver a mentir. Eu mudei imenso. Já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, mas estejam à vontade para dizer que eu estou a ser mentirosa, ok? Caso esteja a ser. Caso não esteja, por favor, não faça, não faz sentido, mas caso esteja, estejam à vontade. Portanto, coisas importantes antes de passarmos para o que realmente importa. Então, isto está a gravar, vocês já provavelmente viram que está a gravar, mas a ideia é não partilhar com vocês. Isto é um bocadinho mais para autoanálise, ok? Portanto, fiquem até o final, porque não só não vão ter a informação outra vez, como o final vai ser mais importante. Ou seja, vamos estar aqui a falar de várias coisas e várias coisas importantes, mas no final vamos para a prática. A mim não me serve nada dar-vos a informação toda, dar-vos o holy grail de tudo aquilo que vocês precisam e depois dizer, força, vão, façam o que quiserem com isso. Não me faz sentido. Ou seja, eu quero sim dar-vos a informação toda que vocês precisam e depois quero começar a dar o primeiro passo com vocês, ok? Portanto, essa é a parte mais importante, na minha opinião. O vosso ato não vai melhorar com aquilo que vocês sabem, vai melhorar com aquilo que vocês fazem. Portanto, esta é a parte mais importante de todas. Portanto, fiquem até o final, ok? Porque senão é meio que tipo, nem vale a pena, ok? Pronto, para além disso, era mais uma coisa que eu já me esqueci. Para além disso, já admiti. Era mais uma coisa que era importante. Já sei, ok. Eu não vou fazer um Q&A. Decidi que não ia fazer um bocadinho por gestão aqui, pessoal, emocional. Mas eu quero que vocês estejam à vontade e quero que vocês tenham abertura para fazer todas as perguntas que precisarem, ok? E para partilharem tudo aquilo que vão sentir e tudo aquilo que pensarem. Quero mesmo isso, ok? Portanto, o que eu vos vou pedir é, à medida que vamos falando, vão escrevendo, eu tenho uma dúvida sobre isto, olha, pensa isto sobre isto, o que é que tu achas, o que seja, ok? Vão escrevendo tudo, porque eu depois quero falar individualmente com cada uma de vocês, ok? Todas vocês têm o meu número, nem que seja a partir do grupo WhatsApp, ok? Quero que estejam à vontade, escrevam e depois estejam à vontade para me mandar, a ideia é mesmo essa, ok? A partir de agora, atenção, eu não faço nada, eu odeio esta coisa de mandar informação e vai. Não, eu gosto de fazer as coisas de uma forma muito personalizada, de uma forma muito próxima, ou seja, a ideia é, vocês a partir de agora, a partir do momento em que estão nesta masterclass, vocês meio que são parte disto já, ou seja, eu quero-vos dar isso, ok? Quero-vos dar um acompanhamento individual, esclarecer-vos todas as dúvidas, quero estar para vocês, basicamente, não quero deixar-vos sozinha, de modo nenhum, está bem? Portanto, a parte mais importante que me ia esquecer, era esta mesmo, pronto. Ok, então vamos lá. Ponto número 1. A pílulas de comprimidos não estão a funcionar. Não estão. Desculpem, não estão. É assim. Digam o que disserem. Há dados que comprovam aquilo que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer isto do nada, mas a pílula e os comprimidos não estão a funcionar. É óbvio. Nos últimos anos tem sido um aumento na prevalência de acne, especialmente nas mulheres. Okay? Há dados que comprovam cada vez mais uma coisa e, inclusivamente, é cada vez mais uma coisa nas mulheres. Ok? Ou seja, se os comprimidos e as pílulas estivessem a funcionar, especialmente pílulas que eu saiba é só para as mulheres, não, tipo, isto é uma prova, ou seja, se eles estivessem a funcionar, a tendência não seria esta, seria exatamente o oposto. E, portanto, há aqui um problema. Há aqui alguma coisa que não está a bater certo. Há, inclusivamente, não quero usar esta palavra, mas algo com as mulheres, algum problema com as mulheres, há alguma coisa que se está a passar dentro do nosso corpo para ter cada vez mais reações deste género, ok? Isto é ponto assente e nós temos que resolver. Mas porquê? Porquê que estas coisas não funcionam? Porquê que eles recomendam isto? Bem, são duas perguntas e dava para ficarmos aqui a falar, então a pílula nem sequer perderam a totalidade depois, exato. Yeah. Ou seja, são duas perguntas e podemos ficar aqui a falar durante imenso tempo, eu não me quero estender, portanto, vamos àquilo que é mais, vocês precisam mais, aquilo que vocês precisam de saber, que é, porque é que a pílula não funciona? A pílula, basicamente, de forma muito simples, ok, é um composto de hormonas sintéticas, ok? A maior parte delas é estrogênio sintético, algumas têm uma combinação entre estrogênio e progesterona. E o que acontece é, quando nós estamos a receber hormonas sintéticas dentro do nosso corpo, elas prevalecem sobre as nossas naturais, um bocadinho como tudo, não é? Se nós comermos açúcar processado, vai ser muito mais estimulante do que uma cenoura, não é? Ou mel, ou o que seja, não é? Ou seja, não tem nada a ver. Tudo aquilo que é sintético vai ter, pelo menos a curto ou médio prazo, sempre mais força do que aquilo que é natural, ok? E, portanto, é isso que acontece com a pílula. Se nós estamos a tomar uma coisa
de hormonas sintéticas, que se nós temos algum tipo de desregulação hormonal, o que vai acontecer é vai ser posta uma maquilhagem e vai parecer que está tudo bem. Ou seja, todos os sintomas que a desregulação hormonal estava a dar em primeiro lugar vão desaparecer. Ou muito provavelmente vão desaparecer. Ou é mais provável que vão desaparecer. Vá, vamos ser realistas. Pronto. E o que acontece é das duas uma. É das duas uma não, as duas coisas. Não se está a resolver o problema real, ou seja, está-se a meter uma maquilhagem no assunto, não se está realmente a ir ao problema, não se está realmente a problema, está-se só a prolongar o problema. E, por outro lado, está-se também a piorar, está-se a criar outros problemas. Porquê? Porque é a mesma lógica de uma mãe galinha com um filho. Ou seja, se a mãe galinha estiver sempre lá e a fazer tudo pelo filho e a não deixá-lo aprender por si e a fazer as coisas por si, na altura em que ele for adulto e começar a querer fazer a sua vida, ele vai ser incompetente, não é? Ele não vai conseguir fazer nada. E, portanto, é mais ou menos a mesma lógica. Ou seja, se nós estamos à mercê de umas células sintéticas, o nosso corpo vai cada vez ficar mais incompetente, mais preguiçoso. E não vai ter a urgência de resolver como teria se o problema tivesse evidente, se tivesse a ser sentido. Ok? Pronto. E é um bocadinho por aí. Ou seja, assim que a pessoa sai da pílula, ou nem isso, porque, atenção, o sintético tem força sobre a natureza QB, ok? Isto é regra geral, mas há aqui várias reticências. Mas assim que a pessoa tira a pílula, o problema volta. E normalmente volta com mais força pelas duas razões que eu expliquei. O problema não foi resolvido e porque se é criado outros problemas em cima. Okay? E a mesma coisa com os comprimidos. Os comprimidos, quando eu estou a falar de comprimidos, estou a falar de isotretinoína, estou a falar de Rocutan, estou a falar de Curaco, estou a falar dessas coisas todas. Que na realidade, quando nós damos estes nomes todos, nós estamos sempre a falar de uma coisa, que é a isotretinoína. Isotretinoína é a droga-mãe, em que eles depois adicionam umas coisinhas, mudam de nome, metem uns preços diferentes, mas no fundo é tudo a mesma coisa. Estamos sempre a falar de isotretinoína. E a isotretinoína o que ela faz é atrofia as glândulas sebáceas. Ou seja, um dos fatores do acne, ou um dos fatores internos do acne, é a questão da produção excessiva de sebo. Okay? E o que a isotretinoína faz é retira essa parte da equação para que deixe de haver acne. Okay? Mas, mais uma vez, estamos a falar da mesma coisa, ou seja, não estamos a ir ao problema e está a criar outros problemas. Porque sabem o que é que a isotretinoína faz ao nosso corpo? Se alguém souber, diga. Ninguém sabe. Nem as próprias pessoas que passam, que prescrevem esses comprimidos, sabem o que realmente se faz. Isto é assustador neste sentido. Ou seja, o que é sabido é que atrofia a glândula sebácea e que nos deixa secas que nem umas passas. É isso que é sabido. Ou seja, por isso é que a nossa pele fica super seca, por isso é que inclusivamente existe isotretinoína. Exatamente. Por isso é que, inclusivamente, a malta começa a ficar com lábios tão secos que ficam todos em ferida, a malta começa a botar imenso sangue no nariz do nada, ou seja, existe uma data de coisas a nível de fígado, nem vamos falar sobre isso, ou seja, mais uma vez, não só não se está a resolver o problema, como se está a criar outros, ou seja, não é uma solução, não pode ser. Nós temos de deixar de parar de ter pesos rápidos e temos de começar a ir ao problema real. Nós temos de ir à raiz e começar, pronto, depois existem experiências destas. Há pessoas que realmente funcionam, têm esse problema nos lábios e sabem, mas tu não tomas isotretinoína? Tomas? Ok. Mas isso há de ser por outras razões, temos de ver isso. Pronto. Mas, ou seja, nós temos de começar. Exatamente, e depois é isso, é uma pessoa passa pelo processo todo, mete-se a jeito de nem sei quantos outros problemas e depois na volta nem resolve. Ou volta outra vez, ou volta mais forte, tal como aconteceu a mim, tal como aconteceu à Joana, que ela está bem a dizer. Portanto, qual é que é o problema? E aqui é que começa o ouro. O problema é a tua inflamação interna, é simples, está dado, é isto. É isto. Ou seja, tu estás inflamada a tal ponto que a inflamação está a começar a sair, literalmente, já não tem como, o teu corpo já não está a conseguir gerir e, portanto, já tentou limpar através do teu fígado, já tentou limpar através do teu intestino e já não dá. A pele é literalmente quase o último recurso do corpo. Ele está a fazer de tudo para limpar essa inflamação e não está a conseguir. Ou seja, ela tem de sair para algum lado e está a sair pela tua pele. Essa é a razão pela qual tu tens acne. É uma inflamação externa que, na realidade, é interna. Okay? E este é o ponto principal. Este é o
por onde temos de ir, é onde temos de procurar respostas. Agora, qual é que é a causa da tua inflamação interna? Atenção, toda a gente está inflamada hoje em dia. E existem vários graus, como é óbvio, quem tem acne obviamente estará mais inflamada e depois também há outras consoantes no meio, mas está toda a gente inflamada. Temos estado cada vez mais a cometer este erro. E a causa da tua inflamação em específico pode ser por várias razões, ok? Mas, ou seja, o foco nem sequer é a causa da tua inflamação, nós já vamos ver isso, mas é sobre a causa da causa. Ou seja, já me vou explicar. O foco é o stress. Tudo, nós podemos dizer que a tua causa é o intestino, nós podemos dizer que a tua causa é a sobrecarga do fígado, nós podemos dizer que a tua causa é o stress emocional, nós podemos dizer essas coisas todas, mas no fundo estamos sempre a falar da mesma coisa, stress, ok? Existem 3 tipos de stress, para vocês perceberem um bocadinho melhor aquilo que eu estou a falar. Existe o stress físico, ou seja, sempre que nós temos qualquer tipo de trauma, sempre que partimos um osso, sempre que há um corte na nossa pele, sempre que há alguma coisa que compromete a nossa estrutura física, isso é stress físico. Okay? Sempre que, depois temos o stress químico, ou seja, já a nível interno, mas que sempre que há uma resistência ou algum problema a nível hormonal ou molecular, ou seja, problemas de digestão, tipo refluxo, azia, problemas intestinais, tipo prisão de ventre ou diarreia, bloating, gases, ou seja, tudo isso já é stress químico. É uma reação química que não está ali está a criar fricção dentro do nosso corpo, ok? Depois temos o stress emocional. O stress emocional acho que não é preciso explicar, toda a gente sabe o que é, toda a gente ouviu falar, não é? É o stress daqui, ok? E portanto, existem estes três tipos de stress, mas na realidade o nosso corpo só conhece um. Todos estes tipos de stress são a mesma coisa para ele. Se nós pensarmos na perspectiva do corpo, em que o corpo, a única função que tem é sobreviver, é deixar-nos vivas, sempre que existe um problema, sempre, ou um stress, a forma que ele vê é bolas. Estamos em perigo, temos de fazer qualquer coisa para sobreviver, o que quer que seja. E, portanto, o mecanismo dele, a reação é um bocadinho diferente de caso para caso, ok? Mas o mecanismo dele é sempre a mesma coisa. É tirar prioridade daquilo que não é relevante para a nossa sobrevivência e meter prioridade, meter recursos, meter energia naquilo que é importante para a nossa sobrevivência. E vocês conseguem ver isso, ou seja, se eu tiver a correr lá alguma coisa, a fugir de alguma coisa, ou à beira de um precipício, ou alguém me estiver a apontar uma arma, a última coisa que eu quero fazer é xixi, por exemplo, ou cocó, não é? Ou beber água, ou procriar, tipo, são as últimas coisas que eu me lembro, não é? A não ser que saia automático e pronto, já estamos a falar de uma coisa diferente, mas ou seja, nível de vontade, de comunicação do corpo para a mente, de olha, preciso de fazer xixi, olha, preciso de qualquer coisa, não existe. Nós estamos a pensar, tira-me daqui rápido, é isto que o corpo está a pensar, transmite, não é? Essa é a urgência, essa é a importância. E portanto, o que acaba por acontecer é, quando nós estamos com muito stress constantemente a entrar dentro do nosso corpo, seja por que via for, seja físico, seja químico, seja emocional, quando nós estamos a fazer isso há muito tempo, o nosso corpo entra em algo crónico, uma doença crónica, ok? E aí vêm situações como o acne, como outras situações, mas estamos focadas no acne, ok? Basicamente é isto. De forma muito simples, de forma muito resumida, mas é isto que ninguém diz. É isto que vocês precisam de saber. É só isto. Não é assim tão difícil. Esta parte já vimos. Ou seja, o corpo não se consegue curar enquanto estiver ocupado em fugir, quando estiver ocupado em o que quer que seja a prioridade para sobreviver. Não é? Básico. Simples. Não é porque eu estou a simplificar muito, mas de forma não precisa ser mais complicado que isto. Ninguém precisa. Ou seja, nós, para nos conseguirmos curar, e isto curar a vários níveis, nós temos de tirar toda essa resistência, nós temos de deixar o corpo fazer aquilo que ele sabe fazer, porque ele sabe fazer. Ele está feito para isso. O único objetivo dele, e volto a reforçar, é a nossa sobrevivência, é nós estarmos bem. E, portanto, ele sabe fazer isso, ele tem todas as capacidades. Nós temos é de parar de meter inimigos, de meter distrações, de meter stresses, para ele se distrair e achar que está a tentar ocupado com o que quer que seja que não tem nada a ver. Ou seja, ele só tem de parar de apagar fogos para conseguir focar-se naquilo que é realmente importante, que é curar, que é estar bem. Ok? É só isto. Agora, como é que nós fazemos isto?
também estou a dizer. Para mim, tal e qual como a minha história, tal e qual como eu já vos disse, existem 3 grandes fases, 3 grandes passos. Ou seja, temos a fase física, ou seja, um bocadinho aquilo que já falámos, a melhorar toda a tua digestão e desintoxicar o corpo, tirar todos os stresses, todas as distrações que o teu corpo tiver, para ele conseguir trabalhar como deve ser fluidamente, só isto. Nível hormonal, é simples, é regular as tuas hormonas, e a nível emocional, que é cavando e trabalhando nessa cabeça, não é? Tal e qual como eu fiz, tal e qual como eu tenho feito. Isto é a forma para curar o seu acne. É isto. É isto. Ou seja, passo a passo, como é óbvio, isto está muito superficial, não temos tempo para ir ao fundo de todas as coisas, né? Acho que dava, mas é isto que tu precisas saber, é isto que tu precisas fazer para conseguires curar o teu acne. Está aqui a resposta. Agora, no processo, e a parte linda disto, é que, tal como eu já expliquei, tu ao fazeres isto, tu mudas completamente a tua vida, sem sequer te perceberes. O que é lindo. É lindo. É o processo que mais resultados deu para um objetivo óbvio, que é curar o acne, mas a melhor forma de lá chegar, porque há tanta coisa que acontece, e pegando naquela lógica que eu estava a dizer, é a pessoa começa a mudar, os hábitos da pessoa começam a mudar, primeiro só por causa da pele, mas depois começa a tomar gosto, vocês vão ver, começa a tomar gosto, começa a querer mais, e começa a melhorar-se cada vez mais, e a olhar cada vez mais para si, e as coisas começam pouco a pouco a melhorar, pouco a pouco a mudar completamente, ok? Eu falo por mim, e mais uma vez, quem acompanhou o meu percurso, diga se eu estiver a mentir. Porque isto é de loucos e eu acredito que muitas de vocês que não acompanharam não acreditem, mas eu, quando tive acne... Exato. A primeira vez não, a segunda vez quando eu tive acne, agora quando eu comecei esta aventura, eu estava, sei lá, eu agora olho, eu era uma miúda, eu estava completamente perdida, eu estava a trabalhar em restauração, eu odiava o meu trabalho, eu estava, mais uma vez, não da forma como fiz a primeira vez que tive acne, mas estava a querer proteger-me, estava a querer esconder-me da vida, estava com medo de arriscar, estava com medo de me expor, de estar com pessoas, estava a começar a criar esse mesmo padrão, de evitar estar com as pessoas, de faltar a momentos importantes porque, não quero e coisa, ou seja, deixar-me consumir pela minha insegurança, deixar-me consumir por tudo aquilo que, atenção, não é fácil, ok? Estamos literalmente a falar de uma coisa que é óbvio, está estampada na cara, não é? Ou seja, fingir que nada se passa é complicado e acho que nem sequer é esse o objetivo. Nem sequer cheguei, perdi-me agora. A alimentação, espera, não estou conseguindo ler tudo. Usava maquilhagem no início sim, mas depois entretanto decidi, desculpem, não consegui ler as mensagens todas. Por favor, apontem essas perguntas todas para depois conseguirmos falar um bocadinho melhor. Mas a nível da maquilhagem que eu apanhei essa. Sim, ao início sim, queria vou esconder. E lembro-me bem de estar a tentar tapar e depois começava a chorar e depois as lágrimas destapavam aquilo que eu estava a tentar tapar, ou seja, acabei por decidir que não, olha, vou assumir, mas isto, atenção, foi escolha própria, ok? Foi escolha pessoal e foi na altura em que eu já estava full on com a Joana, a agarrar tudo aquilo que ela me dava e a dizer, ok, pronto, se é para respirar a pele da mãe, vamos, bora, a pele da mãe respira, pronto. Ou seja, é um bocadinho diferente, eu acredito que não seja fácil para toda a gente, atenção, esta parte é importante, mas... Voltando àquilo que eu estava a dizer, estava uma miúda boa perdida a trabalhar num trabalho que eu não gostava, tinha acabado de me chatear com a minha mãe pela segunda vez na minha vida, ou seja, ela não estava na minha vida e aquilo, como é óbvio, pesa bastante. Ou seja, as pessoas que estavam à minha volta não eram o tipo de pessoas que mais me acrescentavam, desde sempre que uso muito pouco a maquilhagem, é bom, claro, sim, sem dúvida, estás a deixar a tua pele respirar. As pessoas que estavam à minha volta não eram todas aquelas pessoas que me faziam melhor, pelo contrário, tipo, havia várias coisas na minha vida que não estavam todas, eu sentia que tinha capacidade para mais, mas eu sentia qualquer coisa aqui dentro, que eu estava destinada e sim até acreditava nisso, que a minha vida ia melhorar eventualmente, mas ao mesmo tempo sentia, não, isso deve ser romantismos, isso deve ser dos outros, aquilo que te vendem na Disney e no Instagram e essas coisas todas, isso não é para ti. Ou seja, havia muito este conflito interno e o que eu sinto
O que aconteceu foi, eu deixei essas coisas todas de lado, foquei-me no problema que eu tinha à minha frente, comecei pouco a pouco a mudar, e quando me apercebi, oh meu Deus, isto é real! Eu, do nada, atenção, estamos a falar de uma gaja que estava-se a esconder de pessoas, e não conseguia olhar as pessoas nos olhos, não conseguia sair à rua. Hoje estamos a falar de uma gaja que está a fazer uma masterclass, está a lançar o seu próprio negócio. Eu trabalho naquilo que eu gosto, trabalho nisto para ajudar as pessoas a passarem pelo mesmo que eu passei. Já não tenho que trabalhar em restauração. Eu atraí a pessoa mais especial que eu tive na minha vida, um homem a sério, uma relação. Acho que é a minha primeira relação saudável, não estou a usar. Tipo, tenho os meus 2 pais na minha vida e a construir uma relação é bonita. Ou seja, as coisas, a própria forma como eu olho para mim mesma mudou imenso. A forma como eu me visto, a forma como eu me expresso, a forma como eu faço as coisas, como eu decido as coisas para a minha vida, mudou tanta coisa que nem lá bem para dizer. Né? Estejam à vontade, a sério, para ver quem acompanhou me diga, por favor, se eu estou a mentir ou não. Tipo, é de loucos mesmo. E, portanto, o que eu vos estou a sugerir, não só, eu vou repetir a mesma coisa, mas acho que isto é mesmo importante, não só é a melhor forma para curar o acne, como é a melhor forma para curar tanta outra coisa. Tanta outra coisa. Parece magia. É lindo de saber, ok? E é isso que eu quero fazer contigo. É isso que eu quero ver na tua vida. Basicamente é esta transformação de dentro para fora que eu quero ter contigo, ok? E atenção, isto já não é só a minha história. Já estamos a falar de outras mulheres que estão a fazer exatamente a mesma coisa e estão a ter estas melhorias, estão a ter estas transformações. Isto já não é só meu. Mesmo para as pessoas que já não vêm por mim por causa do acne, mas vêm à procura da transformação, é sentível, isto é uma palavra, é visível, ou seja, as pessoas sentem isso. Não é tão palpável como uma fotografia destas, em que uma pessoa vê claramente, ok, há diferenças, mas as pessoas sentem isso nas vidas delas, as pessoas à volta delas sentem isso, dizem-lhes isso. Ou seja, isto é real, isto já não é só sobre mim. Isto já está comprovado, é um método que já está comprovado. E é isto que eu quero para ti. E é isto que eu te quero dar. E é aqui que eu acho que, sei lá, pode acontecer tanta coisa. Eu quero mesmo propor-vos a trabalharmos juntas. Quero mesmo que isto aconteça. Quero mesmo que vocês não estejam, sei lá, à espera do caso, à espera de, sei lá, de uma solução que não vem. Porque, atenção, eu procurei muito, ok? Eu sei, tipo, o quanto eu procurei. E não há, ok? Pelo menos eu não o conheço. Ok? Eu não quero estejas a adiar a tua vida toda por causa da pele. Eu não quero que tu estejas a esconder, que estejas a limitar, que estejas a ser menos do que aquilo que realmente és, porque bolas, há tanta gente a fazer isso já. Há tanta gente que está completamente a bloquear aquilo que é. Não faz ideia sequer da pessoa que é, daquilo que é. Tipo, por causa da pele? Não, tipo, não, tipo, não. O tempo que eu tive a fazer isso para a minha vida, eu sinto quase que é tempo perdido. Eu sei que não é tempo perdido, porque foi o tempo que eu precisei para, bater com a cabeça vezes o suficiente até encontrar esta solução, mas é quase o tempo perdido, praticamente. Eu não quero, eu quero que tu vivas só, que tu sejas, tipo, que sejas autêntica, que sejas completamente tu, que não estejas a pensar no que é que o outro, nas tuas inseguranças, o que é que o outro está a pensar, o que é que o outro está a ver, o que é que o outro sente, o que é que o outro pensa, o que é que... Ai. Não, eu quero que tu olhes para ti e que tenhas a confiança de ser a mulher que tu realmente és, bolas. Tipo, estamos com uma crise de mulheres, estamos com uma crise no feminino, estamos com uma crise, precisamos de mulheres a sério, precisamos muito de mulheres a sério. E é isso que eu quero fazer contigo, ok? É encontrar essa mulher que já está aí, ok? E eu consigo ajudar-te a fazer isso. Eu consigo dizer, ou seja, da mesma forma que eu te disse aqui, tunga, 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 eu consigo ir mais fundo que isso. Mais do que dizer, olha, isto é tens de fazer este passo, eu vou fazê-los contigo. Esse é o meu objetivo, ok? Eu montei isto para ti. Este programa está pensado em ti, para cada uma de vocês, porque eu já estive aí, ou seja, e eu sei o quanto estão, sei lá, desesperada, sozinha, não sei, horrível, não, que eu estava, quando estava no vosso lugar, e, epá, não quero isso para vocês, tipo, não há necessidade, percebem, tipo,
quando não havia uma solução, tipo, uma hora atrás antes de vocês entrarem na nossa classe, ok, mas agora não, ok? Não há necessidade. Não há necessidade. Vocês merecem ter uma pele boa, vocês merecem ser felizes, vocês merecem ser saudáveis, vocês merecem tudo aquilo que a vida tem para dar. E a vida tem para dar tanta coisa. Tipo, tanta coisa. É que vocês não têm noção ainda. Tipo, ok. Portanto, se sentes isto, se sentes que estás na altura de tens mesmo de entrar no meu programa, temos mesmo de trabalhar juntas, ok? Tenho muita coisa para te ajudar. Eu vou-te ajudar em todos os passos a partir de agora, incluindo este primeiro, ok? Tudo. Não vais estar sozinha nunca, ok? Portanto, tenho uma oferta para te fazer. Uma oferta que nem louca, ok? Eu acho que perdi um bocadinho a cabeça, ok? Eu acho que me vou arrepender disto mais tarde. Mas, bora, agora já estamos aqui, ok? Mas antes de te dizer o que é esta loucura, esta pequena loucura que eu fiz, eu quero ver contigo. Quanto é que custaria não entrar no programa? Vamos fazer contas. Ou seja, se nós fôssemos uma consulta de dermatologia, fizéssemos exames, mais as consultas de revisão, vamos supor, e está muito humilde, vamos supor que isso iria 70 euros, tudo, ok? Tudo, ok? Está muito abaixo do valor real, como é óbvio. Vamos só meter 3 vezes, porque, pronto, 3 consultas, né? Ou 3 de seguimento, vamos dizer 210 euros. 210 euros. Pronto. A semana passada foi 110. Obrigada, Joana. Está muito abaixo daquilo que é real. Yeah. Obrigada, Joana. Depois, mais para além disso, os medicamentos, os antibióticos. Olha, nem falamos dos antibióticos, por favor, não tomem isso. Ok? Os antibióticos é uma bomba para, para o nosso intestino. Não querendo complicar aqui muito, nós temos uns micróbios dentro do nosso intestino, bons e maus, e basicamente o que o antibiótico faz é bomba atómica sobre aquilo tudo e morrem os maus, mas também morrem os bons. E, portanto, se os hábitos não mudam, aqueles que vão crescer outra vez vão ser iguais. Não serve nada, ok? Portanto, e a pessoa depois fica dependente dos antibióticos, não façam isso. Ou seja, medicamentos antibióticos, serotonina, cremes com receita, essas coisas todas, mais uma vez, sendo muito humilde, vamos dizer 30 euros por mês, vezes 6 meses, porque toda a gente sabe, né, que já fez estas coisas, são precisos sempre no mínimo 6 meses para estas coisas fazerem efeito, ok? Portanto, vamos meter os 6, vamos supor os 180, depois mais os cremes especiais de farmácia, não sei o quê, e babecas, vamos meter também um valor que não é real, mas vamos assumi-lo, 60 euros vezes os 6 meses, ou seja, 360, mais máscaras, mais os tónicos, mais as espumas, mais nessas coisas todas que encontramos no Instagram e achamos que no desespero, como nada está a funcionar, é aquilo que vai resultar e compramos, vamos dizer só 15 euros por mês, ok? Portanto, 180 ao ano. Sobre mais os suplementos que nós encontramos no TikTok e vemos aquela influencer a dizer que funcionam super bem, portanto vamos experimentar também, sem saber de ideia se vai funcionar para nós ou não. Vamos pôr mais de 200 euros ao ano, ok? Mais uma vez, acho que estou sempre simpática. E mais a questão da alimentação saudável, porque a pessoa depois entra ali e percebe que, ok, se calhar isto tem mais a ver com aquilo que eu como, bababá, e eu ouvi alguém a dizer isto e nem sei quantos, e começa a comer bem. Mas a questão é bem para quem? Saudável para quem? Essa é a questão que é preciso fazer. Ou seja, começam a comprar os abacates bio, que é completamente escusado de comprarem, começam a comprar uma data de coisas que acrescem valor e no fundo nem sequer estão a fazer grande coisa. Ou seja, estão só a gastar dinheiro. Mas a questão da autoestima nas lonas, que isso para mim é incalculável. Ou seja, é parte do problema e da solução que para mim não tem preço. É todas aquelas vezes em que tu ficas em casa a chorar quando os teus amigos estão a fazer Y ou Z. É quando todas as vezes em que tu deixas de aparecer em momentos importantes porque estás com medo daquilo que as pessoas vão achar sobre ti ou vão pensar sobre ti. É todas aquelas escolhas que tu não fizeste para melhorar a tua vida porque tinhas medo de arriscar. Isso para mim é impossível de meter um valor. Impossível. Portanto, o total acaba por ser incalculável. Eu fiz mais ou menos as contas sem a questão emocional e dava mais ou menos 2.500 euros, ainda assim, por ano. Ou seja, ainda assim é um valor grande. Mais a questão incalculável, pá, é incalculável, não é? Tipo, não, acho que não, nem sequer é uma hipótese, mas vamos supor que é uma hipótese. Isto é a primeira hipótese, ok? Isto é a primeira opção que tu tens, é ir por esse caminho. Depois tens a segunda opção, que é entrar no meu programa. E no meu programa
tu vais receber um diário da pele. O diário da pele é um exclusivo da Pitch Club, ou seja, é um diário feito já com os prontos, já todo pré-feito, em que tu só tens de preencher com tudo aquilo que é essencial saberes para saber qual é a causa da tua inflamação, ou seja, o que é que estás a fazer, que está a despoltar esse stress dentro do teu corpo, o que é que está a acontecer, o que é que tem de ser mudado, o que é que está pronto, a acontecer para tu estares com essa situação, para tu estares a ficar com água, ok? Portanto, este diário é, já por si, muitas respostas, só ele sozinho vai dizer muita coisa. Para além disso, temos o grupo do WhatsApp, ok? Onde vai estar vai estar as pessoas que estão a ajudar e as pessoas que estão a fazer o mesmo percurso que tu, que entraram na mesma altura que tu, ou seja, são só pessoas que te querem bem, são só pessoas que estão na mesma jornada que tu e onde tu podes tirar dúvidas, onde tu podes partilhar as tuas conquistas, partilhar coisas que não correram tão bem, ou seja, aquele grupo vai ser o teu nicho, tua rede de apoio, basicamente. Já por si também, eu acho que é incalculável. Quem me dera a mente ter isso. Para além disso, vais ter vídeos gravados com passo a passo daquilo que tu tens de fazer para tu veres ao teu ritmo, para tu veres à tua maneira, na tua casa, tranquila da vida, ok? Com tudo aquilo que tu precisas de fazer. Ou seja, explicamos-te o porquê que tens de fazer, mas é muito focado na prática, naquilo que tu tens de fazer e como. E nós ajustamos-te aí. Para além disso ainda, tens um acompanhamento individual comigo, ok? Ou seja, para além de todas as coisas que já recebeste, eu vou-te ajudar em tudo, ou seja, tens uma dúvida, eu vou esclarecer-te, vamos nos encontrar mensalmente e vamos falar sobre o teu processo, tirar obstáculos do caminho, ver o que é que pode ser melhorado, todas essas coisas. E para além disso ainda, vão ter a oportunidade de experimentar uma medicina um bocadinho alternativa. Ter uma naturopata a trabalhar connosco e ela também te vai acompanhar. Ela vai te ajudar a perceber um bocadinho melhor o que é que efetivamente está aparecendo no teu diário da pele, a ver o padrão, qual é o problema, tentar perceber exatamente o que é que está a passar contigo, personalizadamente, individualmente. Depois também te vai ajudar em questões de alimentação, a procurar a alimentação mais adequada para ti, mais uma vez, personalizadamente, individualmente, porque isto do comer saudável tem muito que se lhe diga, acreditem. E também, eventualmente, se for necessário, vai aconselhar suplementos ou exames médicos que ela veja que façam sentido, ok? Portanto, tu tens isto tudo e basicamente tudo aquilo que tu precisas para fazer este processo que eu fiz e que eu tenho feito com outras pessoas, ok? Mas, para além disso ainda, eu quero dar-te mais. Isto já é suficiente, mas eu quero dar-te mais ainda. Ou seja, eu quero dar-te um bónus em que eu vou dar-te um aconselhamento de skincare personalizado, onde vamos dizer exatamente que tipo de produtos é que mais te vão ajudar. Isto porquê? Porque é por via interna, como é óbvio, não se mete em questão, mas estas coisas demoram tempo, ok? E eu sei o confortante isso pode ser. Portanto, juntamente com isso, eu quero dar aqui uma mãozinha a nível externo para tu começares a ver os resultados um bocadinho mais rápido, para tu começares a sentir que as coisas estão a ir um bocadinho mais rápido e começarmos a meter o teu lado externo ao mesmo nível, vamos dizer, que o trabalho que estás a fazer interno, porque toda a gente sabe, se não sabe, passa a saber, os cremes e os serums, essas coisas todas de farmácia, é como os comprimidos e as pílulas, ok? Não servem para nada. Portanto, é preciso ali um alinhamento também, porque se nós estivermos a tratar a tua inflamação, mas a tua barreira cutânea estiver sempre a ser esfolada, os químicos agressivos da skincare que normalmente se vende, poderemos não ver resultados o mais rápido possível. Portanto, temos aqui este aliado e vamos juntar as duas para tu conseguires ir mais longe, mais rápido, ok? Este bónus é só para as primeiras 5 inscritas, ok? É apenas para as primeiras 5 inscritas. Vocês já vão perceber um bocadinho melhor. Ou seja, recapitulando aqui tudo, vocês vão ter o diário da pele, vocês encontrarem a causa da vossa inflamação, perceber exatamente o que é que está a correr mal e que tem de ser mudado. Vocês vão ter o grupo do WhatsApp para tirarem qualquer dúvida 24/7, okay? Com pelo menos 2 pessoas a ajudarem-vos durante todo o caminho, mais as pessoas que estão a fazer o processo com vocês. Vão ter os vídeos gravados para verem quando vocês quiserem, qual o vosso ritmo, fazerem as coisas à vossa forma. Para além disso ainda, vão ter um acompanhamento comigo, individual, onde vamos ver o vosso caso individual, ok? Para além disso ainda, vão ter o seguimento com o naturopata,
ok? E para além disso ainda, eu não estou a oferecer um aconselhamento de skincare às primeiras 5 inscritas, ok? Tudo isto, por isto, 197 € mais 50 € mensais. Isto é o valor que eu acho justo, por tudo aquilo que eu vou oferecer, tudo aquilo que podes ter, vir a ter a nível visível na tua pele e tudo aquilo que não dá para explicar, que vem com isso. Este é o valor que eu acho que faz mais sentido mas quer dar mais. Eu dei-vos uma coisa há uns tempos, e eu acredito que hajam aí pitches que tenham um cupom, que eu vos dei. Alguém tem um cupom? Metam aí nos comentários. Ninguém tem um cupom? Está tudo certo. Eu dou mesmo. Já vinha preparada para isso. Em vez dos 997, mais os 50 € por mês, eu vou fazer um desconto de quase 70%. Ou seja, tu tirar 600 € aqui. E podem ter a questão da pele, com tudo aquilo que eu já falei e que vem incluído, por apenas 397 € de entrada, mais os 50 € por mês. Dado. E para além disso ainda, como se isto não fosse suficiente, eu ainda quero oferecer-vos mais uma coisa. Porque eu quero ter a certeza que tu estás segura a tomar esta decisão. Eu quero sentir que tu vais tomar esta decisão e é mesmo isto. Está tranquilo. Estou segura, é mesmo aqui, é este o meu caminho. É? Portanto, para além disto, para além de todas as coisas que eu já vos dei, eu quero oferecer-vos uma garantia. Ou seja, isto significa que se vocês entrarem no programa e não tiverem os resultados que querem tirar, acabarem o programa, não é? E não tiverem os resultados que quiserem tirar, eu devolvo-vos o dinheiro. Isto é o quão confiante eu estou desta oferta, daquilo que nós vamos fazer. Isto é real, ok? Ou seja, vocês vão ter o Diário da Pele, o grupo do WhatsApp, os vídeos com o passo a passo de tudo aquilo que têm de fazer, o acompanhamento comigo, o acompanhamento com a naturopata, mais o bónus para as 5 primeiras inscritas, mais os 70%, quase 70% de desconto, mais a garantia, okay, que eu vos dou aqui, só para quem está nesta masterclass. Mas, há um senão. Não basta ter dinheiro. Não basta querer entrar. Não basta isso. Eu não quero trabalhar com qualquer uma. Eu não vou trabalhar com todas vocês. Eu quero trabalhar com quem realmente quer. Não, eu perdi muito tempo. Era aquilo que eu vos estava a dizer. Na minha história, eu bati muito com a cabeça, eu perdi muito tempo e apesar de eu conseguir ver que não foi perda de tempo, foi perda de tempo, caramba. Eu podia ter encontrado o caminho muito mais rápido e eu não estou para perder mais tempo, ok? Eu perdi tempo da minha vida, não quero perder tempo da vossa, ok? E, portanto, só vai entrar quem for aprovado. Vamos deixar aqui um link de inscrição, ok? Onde vocês vão preencher a vossa inscrição, ela vai ser vista e depois será aprovada ou não, ok? E quem for aprovada vai ser contactada. Quem não for, não será. Pronto, é assim que vão saber, ok? Portanto, isto é importante, não se esqueçam, as primeiras 5 vão receber o bónus da skincare, ok? E isto tem um outro mini senão. É, tudo isto que eu estou a oferecer só está disponível durante 48 horas. Ou seja, dia 14 às 7h30 da tarde, fecha. Fecham as inscrições, fecha a oferta maluca dos 70% de desconto, mais a garantia, mais o bónus, mais tudo, ok? Esqueçam isso. Depois disso, a oferta cai. Eu perdi um pouco a cabeça e eu acho, volto a repetir, eu acho mesmo vou arrepender. Portanto, aproveitem, corram, inscrevam-se, ok? Qualquer dúvida que tenham, venham falar comigo. Estejam mesmo à vontade, ok? Tenham o meu Instagram, mandem as vossas perguntas todas, mandem todas as coisas que vos passam na cabeça, possíveis coisas que vos estejam a incomodar, possíveis coisas que não sabem bem ao certo e querem esclarecer, o que vocês quiserem, está bem? Estejam mesmo à vontade, tá? Pronto. Tchau, Piscis. Obrigada por terem estado cá. Tchau.